A gente vai tentar falar rapidamente aqui sobre a evolução do diagnóstico na patologia, de como que a gente iniciou. O médico patologista é aquele médico responsável pelo diagnóstico da quase totalidade dos cânceres. Todo o material que é retirado, com uma biópsia ou uma cirurgia, isso vai para o laboratório de patologia e quem dá esse diagnóstico microscópico e macroscópico é o médico patologista. Para ser patologista, tem que fazer a faculdade de medicina e depois fazer mais de 3 a 5 anos de especialização para a gente poder dar o diagnóstico. Vocês podem ver que as propagandas antigamente elas exaltavam o cigarro, né? Eram os médicos fumando, até o Papai Noel fumando. Então a gente foi tendo toda uma evolução na ciência para comprovar que realmente o tabaco ele era cancerígeno. Pode ir passando aí para nós, pode ser na sequência. E vocês, como jornalistas, a gente sempre teve um clamor pela palavra câncer e por reportagens. Eu lembro no Fantástico que a gente sempre tinha, no final do Fantástico, o correspondente internacional dando as últimas novidades que tinha nos Estados Unidos e em outras universidades sobre o tratamento e diagnóstico de câncer. Sempre era o final daquele programa que ficou marcado aí para quem viveu década de 70, 80, 90 aí, que era o Fantástico, que era realmente aonde nós tínhamos informação antes de a gente ter todas essas informações disparadas em redes sociais. E assim também na patologia houve uma evolução. Antes os laboratórios de patologia, eles eram muito mais escuros, amadeirados. Hoje os laboratórios, eles são extremamente modernos. A gente colocou toda a parte molecular, a gente foi evoluindo, pode ir passando na sequência os slides. E a gente foi evoluindo, os laboratórios são mais cleans, mais tecnológicos, e a gente tem toda uma gama de equipamentos que nos ajudam a chegar a um diagnóstico. Antes o diagnóstico era histológico, a gente dava um nome só para esse tumor, hoje não. A gente dá um nome, sobrenome e consegue dar todo ele lá dentro, tirando todas essas informações. Mas ainda a gente precisa de uma coisa que é o bloco de parafina. Ele é feito através desse material que é a biópsia, através de uma reação química, e a gente tem esse bloco de parafina, aonde a gente, em cima desse material que vai estar emblocado, a gente vai conseguir fazer inúmeros testes, tanto histológicos quanto moleculares, para chegar a um diagnóstico e chegar também a hoje, o patologista, além de dar o diagnóstico, dá prognóstico e consegue, muitas vezes, direcionar o oncologista, o cirurgião oncológico, para um melhor tratamento. Pode passar. Então, esse material, que uma coisa que é muito importante é a gente saber que ele vai em parafina e o patologista também se depara com inúmeros problemas. Um deles é que muitas vezes o material que nós temos ele é muito pequeno. Então, tem um trabalho ali bem interessante que só 48% desses fragmentos aí tinha tumor. Então, isso também é uma coisa que dá ao patologista uma decisão, porque a gente tem um material muito pequeno, tem que fazer inúmeros testes, a gente tem que ter muito cuidado com esse material para a gente poder realmente dar o melhor tratamento para os nossos pacientes. Eu só vou dar um exemplo no próximo slide ali, como isso mudou hoje em dia. No câncer de pulmão. Um exemplo de um câncer que hoje a gente tem um grande arsenal de tratamento. Antes a gente só dividia ele em praticamente 3 tipos de câncer, hoje não. A gente divide o câncer na parte molecular, a gente vai importar para nós as mutações, quais são as mutações que estão presentes, e essas mutações elas vão determinar o tratamento. No próximo slide, ali tem uma sopa de letrinhas e uma grande quantidade de mutações. Cada uma dessas mutações tem uma terapia-alvo, cada uma dessas mutações tem alguns, ou um ou vários tratamentos, e através desses exames que o patologista faz, que sim, a gente vai conseguir determinar qual o melhor tratamento para esses pacientes. E a gente tem todo um arsenal que nos ajuda hoje
também. Então, pode continuar passando, são translocações, rearranjos, amplificações, deleções, que a gente vai, todas essas alterações, sim, aí ver qual que seria o melhor tratamento e dar o nome correto para esse tumor. Então, o pulmão, como eu já falei, ele é um exemplo de uma terapia bem personalizada, ele tem inúmeros alvos terapêuticos, no próximo slide eu estou falando disso aí, tamanho das biópsias, a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes nas recidivas a gente vai precisar ter que fazer uma nova biópsia, a gente tem alternativas hoje como a biópsia líquida, que pode também ser utilizada, uma técnica mais moderna, que muitas vezes pode ser utilizada e ajuda a gente muito. E a patologia, como a gente vai ver ali no próximo slide, ela foi evoluindo desde os primeiros microscópios, que é onde iniciou toda essa gama da anatomia patológica, até a gente chegar hoje nos scanners de lâminas. Hoje, muitos patologistas não trabalham mais nos seus microscópios. Eles trabalham hoje, pode passar o próximo, eles trabalham hoje através de lâminas que são escaneadas. A gente tem uma grande gama de lâminas que são escaneadas hoje, e a gente trabalha hoje em frente a monitores, muitos monitores, esses gamers, eu adoro trabalhar nesses monitores gamers, fica uma visão legal aí. Sou eu num congresso, quando foi o lançamento dessa cadeira gamer que pode ser utilizada para diagnóstico, e a gente hoje também, a gente está utilizando ferramentas de inteligência artificial. Então, a gente tem uma gama de ferramentas de inteligência artificial que nos auxiliam para dar o melhor diagnóstico, para poder realmente, naquele trabalho, no próximo slide, ali tem um exemplo de um trabalho que mostrou para a gente ver o HER2, isso ajuda na diferenciação de muitos casos que podem ser HER2 low, que podem ter dúvida no HER2, e a inteligência artificial, ela auxilia o médico patologista. Ela substitui? Não, ela auxilia. A gente tem algoritmos que podem auxiliar no câncer de mama, no câncer de próstata, nas terapias alvos ali, nos exames para terapia alvos, como PDL1, como HER2, como KI, como receptor de estrogênio e progesterona. Então, hoje a gente utiliza uma grande gama de ferramentas de inteligência artificial para a gente conseguir chegar a um melhor diagnóstico. Isso também ajuda no dia a dia do médico patologista. Pode, seguindo esse próximo slide, e já passar o próximo. Então, são várias ferramentas hoje que um laboratório pode utilizar, que utiliza já da patologia digital, que a gente consegue muitas vezes dar um bom diagnóstico, ele mais assertivo, mais rápido. A gente consegue essa imagem, a gente discutir com outros colegas. Então a gente tem uma gama na equipe de colegas, especialmente hoje na patologia, a gente divide por área e sempre tem mais de um especialista naquela área. Esses casos são bem discutidos hoje e a gente chega a um melhor diagnóstico para o paciente, uma melhor terapia, um melhor prognóstico nos nossos casos. Pode passar o próximo. Eu fico também à disposição depois para a gente discutir e tirar as dúvidas que porventura surgirem. Muito obrigado.